E aí, pessoal, vou falar sobre escala numérica para vocês, tá? Escala numérica. Tá? Tem a escala gráfica que eu posto em outro vídeo. Então, a escala é dada como 1 sobre m. E a escala também é dada como a relação matemática entre a distância gráfica, o comprimento gráfico, tá? O que você mede na planta, no mapa ou na carta, sobre o seu equivalente, o que? No terreno, tá? O real. Então, é a relação entre o desenho e o real. Daqui eu tiro o que? Olha só, desenho sobre R, que é o desenho sobre real, é igual a 1 sobre M. Então, voltando, ó, M é o denominador da escala, o D é a representação gráfica, é o comprimento gráfico, e aqui é o comprimento real. Vamos supor que eu tenha a escala 1 para 1000. Tá? 1 para 1000, eu vou fazer o seguinte, ó, 1, como é adimensional, eu tenho aqui, ó, uma unidade no desenho, 1000 unidades no real, certo? Então, aqui equivale o seguinte, ó, 1 centímetro no gráfico equivale a 1000 centímetros no real. Agora, olha só, eu tenho que, aqui eu tenho, se eu for ver aqui, olha só, metro, decímetro, centímetro. Né? Se eu tiver aqui, ó, 1 metro, para passar 1 metro para centímetro, eu ando com duas casas, ó, uma, duas. Então, equivale a 100 centímetros. Se eu tiver aqui, ó, 100 centímetros, equivale o que? A 1 metro. Basta voltar com as casas, olha só. 100 centímetros, eu ando duas casas para a esquerda, dá 1 metro. Uma, duas. Se eu quiser de centímetro para metro, de metro para centímetro, eu ando duas casas para a direita, certo? Então, olha só, 1 para 1000, se é 1 centímetro eu tenho 1000 centímetros, basta cortar 2 zeros, olha só. Então, 1 centímetro equivale o que? A 10 metros. Na escala 1 para 100, o denominador vale 100. Então, aqui, olha só, 1 centímetro para 100 centímetros no real. Então, 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros no real. Então, 1 centímetro no desenho equivale a quantos metros? Eu só tem 100 centímetros, eu quero para metro. Ó. Centímetro para metro, eu ando duas casas, então 1 metro. Ou 1 centímetro, 1 metro. Ó. Basta andar duas casas para a esquerda. Na escala 1 para 500, eu tenho que 1 centímetro no desenho equivale a 500 centímetros no real. Então, 1 centímetro no desenho equivale a quantos metros? Anda duas casas, 5. Então, equivale a 5 metros. Na escala de 1 para 250, 1 centímetro, eu tenho 250 centímetros no real. Então, 1 centímetro para 250 centímetros. 1 metro para 250 metros. 1 quilômetro para 250 quilômetros. Então, 1 centímetro, 250 centímetros. Então, 1 centímetro corresponde a quantos metros? Olha, eu ando duas casas para a esquerda. Então, 2,5 metros. Certo? Olha só. De centímetros para metro, eu ando duas casas para a esquerda. Duas casas para a esquerda. Agora, a última aqui. Escala 1 para 2000. 1 para 2000, 1 centímetro equivale o que? A 2000 centímetros. Então, 1 centímetro no desenho, 2000 centímetros no real, no campo. Então, 1 centímetro equivale a quantos metros? Basta andar duas casas, olha só, para a esquerda. Então, 20 metros.
Então, agora, olha só. Como não ficou claro aqui, então a escala aqui 1 para 2000, 1 centímetro, eu tenho 2000 centímetros no real. 1 centímetro, olha só, basta andar 2 casas para a esquerda, equivale a 20 metros no real. Então agora vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que você tenha um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos supor que você tenha no real 300 metros. E você tem uma escala de 1 para 750. Mesmo que não seja usual, mas eu tenho essa escala. Eu quero saber o seguinte: quantos centímetros equivalem 300 metros no real, utilizando a escala 1 para 750. 1 para 750. Então, qual que é esse comprimento gráfico? Lembrando, pegando nossa relação aqui, olha só. Correspondente gráfico, o comprimento gráfico sobre o comprimento real é igual a 1 sobre m. Tá? Tem duas formas de fazer. Ou você faz utilizando essa relação aqui, olha só, essa equação que eu vou fazer vou fazer aqui só para seguinte, ó. Então eu quero d. Então dzinho sobre real, real vale quanto? 300. É igual ao que? 1 sobre m. M é o denominador da escala. Então, 750. Lembrando que aqui não tem unidade. Ó. Então, D vezes 750 é igual ao que? A 300. Então, D é igual ao que? 300 dividido por 750. Só que, para passar... Isso aqui está em metros, ó. Para passar de metro para centímetro, porque é o valor gráfico, eu quero representar isso na planta, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, vezes o que? 100. 2 casas para a direita, desculpa. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. D, que é o resultado, vai ser em centímetros. Tá? Vou pegar a calculadora aqui. Vai ser o que? 300 vezes 100 dividido por 750. Então dá 40. Então 40 o quê? 40 centímetros. Tá? Uma outra forma, olha só. Se eu colocasse aqui, ó, 1 para 750. Então, em 1 centímetro, eu tenho quantos metros? 7,5. Eu quero representar quantos metros? 300. Eu tenho x o que? 100 centímetros. Então, x seria o que? 300. Vou colocar aqui, ó. 300 dividido por 7,5. Opa, desculpa. 300 dividido por 7,5. Então, 40. Então, x seria o que? 40 centímetros. Então, ou você utiliza essa relação, ou regrinha de 3 simples aqui, ó. Tá? 1 centímetro equivale a quantos metros? 750, 1 centímetro, 750 centímetros. Mas para passar para metros, basta andar o quê? 2 casas para a esquerda. 750 centímetros para metros, anda 2 casas para a esquerda. Certo? Daqui a pouco eu posto o próximo vídeo com mais exemplos. Um abraço, até mais.